Então, pessoal, olha só, vamos começar a fazer a estrutura lá vamos começar a criar aquele diagrama de classe para fazer a nossa estrutura de tratamento de erro. Bom, primeira coisa, vocês estão vendo lá que a classe principal, ela usa a classe aluno para criar o aluno que o usuário está entrando no sistema. Então, a gente tem que começar pelo aluno, senão a classe principal não tem o que fazer, certo? Então, olha só, eu vou criar aqui, a gente já tem nosso projeto pronto, eu vou fazer uma estrutura de pacotes dele para simular um novo projeto e simular as camadas de model, viewer e controller, que é assim que eu quero que vocês programem a cada novo projeto, beleza? Então olha só, eu vou aqui dentro, tá vendo? Tem cada matéria nossa. Vai em arquivos. É porque não tem projeto nenhum criado aí. Crie o seu primeiro. Então olha só, eu vou criar um primeiro pacote que vai ser como que vai ser como a raiz, e eu vou chamar ele de tratamento de erro. Pô, aqui tá ruim de... Então, ó, o pacote Java, eu vou chamar ele de tratamento de erro, beleza? Então, esse pacote tratamento de erro, ele vai funcionar como se fosse a raiz do nosso projeto, tá? Como se fosse o diretório SRC do nosso projeto. Então, dentro dele, eu vou dividir em outros 3 pacotes, que vão ser o pacote de model, viewer e controller, beleza? Então, ó, vou criar dentro dele aqui, ó, o pacote model, o pacote viewer e o pacote controller. Tá lá a minha estrutura, como se isso aqui fosse a divisão da minha aplicação em camadas, beleza? Lembrando que para eu realmente dividir em camadas, eu teria que criar 3 projetos separados e um fazer referência ao outro, coisa que a gente não tá fazendo, beleza? Então olha lá, vou começar pelo model, tá? Vou criar aqui no model uma classe que vai ser a nossa classe aluno. Para efeito de só da gente testar, na verdade eu não vou criar um objeto aluno inteiro, complicado, nada disso. Eu vou criar um aluno que tenha nome e idade, e eu vou validar só a idade. É só mesmo para vocês entenderem, tá? Então olha lá, eu vou criar aqui os atributos. Get7, né? Só não falei isso pra galera ainda, pra dar uma treinada, né? pra todo mundo pegar aí e programar. Pô, Henrique preguiçoso me ensinou na primeira aula. Tem mais coisas que dá pra fazer, né?
Tira espaço em branco no início do texto. Eu comecei a fazer validação. O treino de óculos não funciona nem a palma direito, né? Funciona quando quer. Coloca aqui 0. Vou trocar aqui. Coloca aqui marque 0 e percebam até o momento que eu estou criando a classe sem fazer distinção assim do erro. Eu só valido. Então, se, por exemplo, se eu passar um nome vazio, não acontece nada. Ele não faz 7 no nome, mas ninguém fica sabendo que ele não fez 7 no nome. Beleza? Se eu passar uma idade menor que 0 ou maior ou igual a 100, simplesmente a idade não é colocada na variável idade, no atributo idade, mas não está retornando erro, não tem mensagem erro. Então, se eu construir a aplicação assim, o usuário coloca o valor, está errado, e ele não fica sabendo que está errado. Posteriormente, quando ele for buscar a informação, ele vai trabalhar com a informação errada. Beleza? Pode só explicar a linha lá do trim? Olha só, o trim, ele é um método que retira espaços em branco no início do texto, no início da string, no caso nome. Então, se o usuário, se eu pegar e falar assim, se o nome for igual a vazio, eu vou falar para o usuário, está errado. Aí o usuário, para burlar o meu sistema, ele aperta espaço e manda cadastrar o nome. Aí ele cadastra o nome com espaço. Ele não informou o nome, entendeu? E passou. Aí o que eu faço? Eu coloco o trim para retirar os espaços em branco, né? E aí eu comparo se é igual a vazio. Se não for igual a vazio, significa que ele digitou alguma coisa. Aí eu também não tenho como comparar se o nome é um nome verdadeiro, né? Mas enfim, ele digitou alguma coisa. Não, mas ele... Não, ele tirou... Então, ele tirou o espaço. É diferente do vazio? Então tá valendo. Aí eu jogo o nome mesmo, ó, direitinho para dentro da variável. Beleza? Tranquilo? Bom, olha só. O que eu vou fazer? Em princípio, eu vou agora... Veja que foi criado, ó, dentro do model, tá? O aluno. Eu vou criar a classe principal dentro da viewer. Em princípio, no método main dessa classe principal, eu vou simplesmente tratar o erro lá na tela, só para vocês verem a primeira forma de tratar o erro.
e depois eu vou tratar o erro no local certo, implementando a classe validar exception, tá? Que é a forma que a gente vai trabalhar geralmente na aplicação. Então, o primeiro tratamento de erro, eu vou mostrar para vocês, só para vocês conhecerem a estrutura básica de tratamento de erro do Java. Beleza? Beleza? Então, olha só. Dentro do Viewer, botão direito, novo, classe Java, eu vou chamar lá de principal. Então, olha lá, está em outro pacote, ou seja, outra camada da minha aplicação. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método main e vou fazer de uma forma mais simples possível. Eu vou fazer da forma mais simples possível. Vou pedir para o usuário entrar com nome e com idade e vou mostrar o tratamento de erro aqui, tá? Sem fazer loop para o usuário ter que entrar, ele só vai conseguir chegar ao final do programa só se ele digitar tudo certo. Não vou me preocupar com isso. Vai ser da forma mais simples possível. Então, olha lá. Vou criar as duas variáveis. Beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Nome recebe JPain. Beleza aqui? Olha só. Desse trecho de programa, isso. Valeu. Desse trecho de programa aqui, qual é a parte em que possivelmente pode acontecer um erro? Na entrada de novos dados. Na entrada, na verdade, do nome não vai acontecer nesse momento. Porque se o cara digitar vazio, não dá erro, a variável nome vai ficar vazia. Se ele digitar um caractere especial, lembra, string é alfanumérico. Qualquer coisa que ele digitar, não vai dar erro. Beleza? Então, qual é o trecho que pode dar erro? Pode entrar com a idade. Porque pode entrar com a letra, um caractere especial, alguma coisa que não seja possível converter para int. Então aí vai dar erro. Então olha só, se eu mandar rodar, muita calma nessa hora. Olha lá, entre com o nome, eu posso digitar qualquer coisa aqui, ok, não deu erro. Entre com a idade, pô, digitei a W, olha lá, olha aqui o erro que deu.
Tá vendo? Deu um erro de number format exception. E ele já está explicando aqui, né? Para uma entrada de string. Então ele não conseguiu converter essa string. Essa classe number format exception é uma classe do Java. Olha, é uma classe do Java. Tá vendo? Ele deu erro nesse método aqui, dessa classe. E olha, essa classe ela herda de exception. Aqui até não está fazendo a herança do exception, mas ela é uma classe que ela é um tipo de exceção, então ela herda de exception no final das contas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui nesse meio uma estrutura de tratamento de erro, beleza? Então olha só, qual é a estrutura de tratamento de erro do Java? A estrutura é try catch. Então olha só, eu vou abrir um bloco try, beleza? Esse bloco try, o que eu coloco dentro do bloco try? O que eu quero que o Java tente fazer, beleza? Então aqui, olha, ali dentro é o que eu quero que ele tente fazer. E quando dá um erro, o que o Java faz? A expressão correta é lançar um erro. O Java lança uma exceção, beleza? É como se ele pegasse aquilo ali e jogasse pro alvo. Ele lança uma exceção. Então, quando alguém joga alguma coisa pro alvo, você tem que captar aquela coisa. Então, o método que pega aquele erro é o método catch. Então, olha lá, eu termino o bloco try com um método reservado, né? Isso aqui é uma palavra reservada, mas na verdade está chamando um método catch do Java. O erro foi de quê? O erro foi de number format exception. Então, qual é a classe que sabe catar esse erro? Number format exception. Aí eu coloco, tá vendo? Que eu criei um método que é o método catch, esperando como parâmetro, como erro, um erro do tipo number format exception. Então, quando o Java lançar o erro aqui, esse erro é catado aqui. E aí você executa o que tiver ali. Beleza? Não, aí você, sei lá, informa para o usuário. Agora eu vou colocar a mensagem de erro e vou tratar esse erro. Aqui fica meio estranho, porque se eu quiser que o usuário entre com a idade novamente, eu teria que fazer um loop, alguma coisa, certo? Então, mas quando eu estiver trabalhando com uma tela de verdade, você simplesmente avisa o usuário e bloqueia. Por exemplo, ele está inserindo a informação no banco, você bloqueia o processo, acabou aqui, está errado, não é Maria. Então você não se preocupe em fazer loop, porque você vai mandar a mensagem ao usuário, vai poder posicionar o foco lá no campo que ele colocou o valor errado, e aí eu boto um asterisco em vermelho lá para o cara saber que é ali que está errado, e acabou. Você não se preocupe em ficar fazendo loop, certo? Mas aqui não tem como, você teria que fazer um loop. Então aqui, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Que não está usando? Pegou muito mal.
Beleza? Eu vou fazer daqui a pouco a gente fazer um loop disso aqui, só por curiosidade, só para vocês verem como é que, assim, uma maneira que pode ser feita. Mas aí, olha só. Beleza. Nesse caso aqui, eu sei que só pode dar erro de number format exception. Por que eu sei? Porque a linha que eu estou executando é uma linha que eu estou transformando a entrada do usuário no int. Então, o máximo que pode acontecer aqui é eu não conseguir transformar o valor que o usuário entrou numa variável int. Beleza? Mas e se um outro erro que eu não previ ainda puder acontecer aqui? Então, talvez esse outro erro não seja pego com number format exception. Pode acontecer. Então, para cada bloco try, eu posso fazer quantos blocos cat eu quiser. Beleza? Não necessariamente um só. Tá joia? Então, imagina, eu estou pegando o erro com a classe number format exception, que ela é especializada em erros com número. E se um outro tipo de erro acontecer, com qual classe que eu pego esse outro erro? Com qual? Com exception. Com a exception. Porque todas herdam dela. Todas herdam dela. Beleza? Então, obviamente, quando aparecer um novo erro, naquele trecho ou em qualquer outro trecho, eu vou identificar, primeira vez eu catei com exception, eu vou identificar e coloco mais um cat ali no meio. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo que a variável aqui chama erro? Então eu vou pegar aqui, ó, erro.getMessage. Tá vendo o que eu fiz? Eu concatenei o meu texto, erro desconhecido. Vou até colocar aqui 2 pontos. E aí eu mostro o erro que o Java gerou. Beleza? Então, olha o que está rolando. Vou mandar. Ele pega da variável erro, que é do tipo exception. Então, dentro da classe exception, tem um método getMessage, que te devolve o texto que é referente ao erro. Beleza? Então, olha lá. Já entrei com o nome. Eu vou tentar simular o outro erro. Aqui, ó, não consigo. Vou rodar de novo, deixa eu tentar simular o outro erro. Não consigo. Nesse caso, como é que o cat funciona? O erro foi lançado aqui. Beleza? O erro aconteceu aqui e foi lançado. O Java vai olhar essa lista de cat e vai tentar o primeiro. Entrou no primeiro? Beleza, acabou. Ah, se não entrar no primeiro, ele vai tentar entrar no segundo. Se não entrar no segundo, no terceiro. E se não entrar em nenhum? Pô, ele vai estourar o erro para o usuário na tela. E vai em seguida fechar o programa. Então, olha só. Por exemplo, você pegou o exception lá, você tem todos os erros, né? O exception tem todos os erros, tem, Java. A classe exception, ela é a classe geral de erro. Então, todas as classes que tratam um tipo de erro, elas herdam da exception. Então, nesse caso aqui, não tem como eu botei um cat exception, não tem como esse erro estourar no usuário. Beleza? Por quê? Porque eu botei um cat exception. Mas se tivesse assim,
Pode acontecer de um outro tipo de erro acontecer, ele não vai pegar nesse Cat Number Format Exception, e aí ele vai estourar no usuário. Certo, mas porque teria uma terceira alternativa, então, isso já percebe. Essa base teria que usar uma terceira alternativa. Lembra? Por que não é bom? Eu poderia, em qualquer situação, eu poderia já fazer um Cat Exception de cara. Não é isso que você está querendo saber? Sim, mas lembra da aula passada que a gente viu herança? A classe que está em cima é a superclasse. Se eu ler de baixo para cima, eu estou generalizando. As classes que estão embaixo, se eu ler de cima para baixo, eu estou especializando. Então, aquela classe Number Format Exception, ela é especializada em erros de formato de número. Então, se eu catar o erro com exception, essa classe exception vai me fornecer menos informações sobre o erro do que se eu catasse com a classe Number Format Exception. Por quê? Porque ela é específica para trabalhar erros com números. Então, você usa tentar descobrir o erro com a classe especializada, porque sempre que der o erro e você conseguir catar com ela, ela vai te dar uma informação mais precisa sobre o erro. Entendeu? E aí, o seu print de erro, ele vai ser com mais informação, você vai poder pegar melhor o erro. Nada impede de você catar tudo com exception. Porém, detalhes de erros e informações talvez se percam. E você vai catar o erro de uma forma ruim. Quer ver? Olha só. Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Beleza? Ó. Estou fazendo o processo inverso. Tá vendo que ele já deu erro no Cat Number Format Exception? Por quê? Porque o erro nunca vai passar para ele. Já tem um exception em cima. Então ele vai sempre, qualquer que seja o erro, vai ser sempre catado no exception. Então olha a mensagem que ele vai me mandar, ó. Exception já foi catado. A exceção, o erro já foi catado. Por quê? Porque eu coloquei o exception em cima. Olha só a diferença aqui, ó. Eu vou comentar esse trecho e vou rodar. Olha o que voltou para mim. Erro desconhecido. Tá vendo? O outro voltava para mim, ó, erro na conversão. Por quê? Porque era específico. Então, vocês entenderam a jogada? Em algumas situações, eu tenho que entender esse mecanismo de herança, por quê? Porque eu estou pegando o erro com a classe específica, eu estou especializado naquele tipo de erro. Por quê? Porque eu já sei que ele acontece. Aqui, ó, o get message não voltou bosta nenhuma, porque ele não sabe a origem do erro. Entenderam a ideia? Então, o que geralmente a gente faz? Pô, à medida que vocês forem trabalhando com Java, vocês vão conhecer as classes que dão erro. Ah, eu quero fazer tal coisa, pô, eu já sei. Em outras situações, dependendo de como está a classe, ela já te obriga a catar erro com determinadas classes de exceções. Tá? Inclusive a que a gente vai fazer hoje vai fazer exatamente isso. Ela obriga você a catar o erro de uma determinada forma. Então você já sabe que no mínimo vai ser daquele jeito. E aí no final você mete o Cat Exception lá. Porque se alguma outra coisa passar de erro, você trata o erro e pede, manda uma mensagem para o usuário, informa o desenvolvedor, aconteceu um erro que é inesperado, que nunca aconteceu na fase de teste do programa, parará, e pega o número do erro que aconteceu para você poder investigar. E aí, obviamente, nas próximas versões você já sabe que o local ali você já consegue colocar o erro. Em programas consegue, tem
get. Aqui não, eu estou pegando com. Você pode mandar então print stack trace aqui também, que é engraçado que eu não tinha visto, mas aqui não tem o get pro. Tá vendo? Não tem o get pro número do erro. Eu acho que você. Deixa eu ver. Return a hash following whatever. Não tem. Em algumas classes tem get error number, um troço assim. Deixa eu ver se aqui, se eu voltar esse cara aqui, ele vai. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Erro ponto get. Eu acho que fica no. Acho que vai ter que dar um print stack trace. Tem um método que chama print stack trace. Ele imprime a pilha do erro para você. Então você pode mandar ali o print stack trace. E aí ele vai imprimir a pilha. A pilha mostra a memória, mostra tudo, inclusive o número do erro. Tá? Aí você consegue ver. Porque até mesmo o número do erro não é um número para cada erro, é um número para um grupo de erros. Então até isso você fica meio na corda bamba na hora de trabalhar. Então, galera, entenderam isso aqui? Entenderam isso aqui? Bom, que a gente vai... Vejam que esse erro, eu não forcei ele a acontecer. Beleza? Então é um erro diferente do que a gente vai fazer lá na classe de modelo. Beleza? Então essa classe de modelo, primeira coisa, nós vamos criar a nossa classe especializada nos erros para a nossa aplicação. Beleza? Segunda coisa, esses erros que são especializados na nossa aplicação, eles geralmente não são erros do Java, não são erros de conversão de número, não são erros de acesso a disco que não está permitido, não são erros em que o teu código está certo, mas algo fez tal erro, ou por entrada de dados errados do usuário, ou pela própria condição do computador no momento. Beleza? Então a gente vai criar uma classe de erro para a nossa aplicação e vamos especializar ela para tratar os erros da nossa aplicação. E a partir daí, como vocês podem ver, esses erros, eles não vão ser erro para o Java, vai ser erro para a nossa aplicação. Então, na verdade, a gente vai forçar que o erro aconteça. Beleza? Se eu cadastrar lá uma pessoa com 110 anos, pessoa com 110 anos, para que virar aluno, né? Não está na hora de, né? Tá na hora de começar a subir, né? Pelo amor de Deus, 110 anos, vai jogar dominó na praça, vai fazer outra coisa. Então, você vai, isso pra gente não é uma, não vai dar erro no Java, porque 110 aceita uma variável int. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai forçar com que o erro aconteça, tá? Para que todo o tratamento seja feito pela aplicação. Gente, nada contra a sua idosa, se Deus quiser, eu vou chegar nos 110 anos. E quando eu chegar lá, se alguém falar isso para mim, eu vou ficar puto. Tá? Mas foi só para dar um exemplo. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso da minha classe de tratamento de erro. Beleza? Ponto final. Então, eu vou criar aqui. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou criar aqui
um pacote chamado útil. Não, vou colocar aqui utilidades. Não vou colocar útil não, porque no Java tem alguns pacotes que chamam útil. Então pode confundir. Vou deixar ali utilidades. Finalizei, está lá meu pacote utilidades. Beleza, está aqui. Dentro dele, eu vou colocar lá as classes que eu não teria onde colocar. Beleza? Que vão servir para tudo quanto é aplicação. Então, eu vou criar lá, ó, botão direito. Vou criar lá a minha classe Java. Qual é o nome da minha classe? Validar exception. Vamos lá, validar exception. Beleza? Criei a minha classe. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer nela? Tem que herdar de exception. Então, ó, extends exception. Beleza? Bom, aqui, o que eu vou fazer com ela? Vocês concordam que tudo que eu preciso de uma classe para tratar erro já existe programado na classe exception? Sim. Beleza. Outra coisa. Qual é o meu único problema no momento? Lembra que quando nós fizemos o tratamento de erro, eu pude dar um get message no erro, certo? Certo. E voltou alguma coisa, beleza? Se a classe de tratamento de erro é minha, eu tenho que arrumar um jeito de eu poder jogar o texto do meu erro, do erro que eu vou inventar, do que é erro para minha aplicação, eu tenho que conseguir jogar lá dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever, eu vou fazer um polimorfismo do método construtor da minha classe, para que eu possa, ao instanciar a classe de erro, eu possa jogar para ela o texto referente ao erro, para explicar o erro que eu estou lançando. Beleza? Então, como é que eu faço o método construtor? O método construtor, ele é um método que tem o mesmo nome da classe, inclusive com as letras maiúsculas e minúsculas. Então, olha lá, public, está aqui o meu método construtor. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui já tem vários conceitos, tá? O que eu vou fazer? Esse método construtor, ele vai ser executado assim que a minha classe for instanciada. Então, lembra, o que eu quero fazer? Eu quero lançar o erro e já passar para essa minha classe de erro. Só, o erro foi esse. Beleza? Certo? Porque essa é a mensagem que eu vou mostrar posteriormente para o usuário. Então, o que eu tenho que fazer com esse método? Eu tenho que pedir um parâmetro para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro. Beleza? Tranquilo? Boa. Cara, e agora? O que eu programo nessa classe? Lembra, tudo que eu preciso já existe na classe exception. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o texto desse erro e mandar para a classe exception. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Acabou a classe. Ele está pegando o erro. Eu estou pegando o erro que veio como parâmetro e mandando para a classe superior. O super ali não é do superior. É a superclasse. Superior, superclasse. Beleza? Só que aqui, agora eu tenho outro problema. E se eu quiser lançar um erro e eu não tiver o texto para mandar para essa classe? Então, aí eu vou ter que fazer uma parada que chama
Na verdade, as duas chamam polimorfismo, né? É que uma é sobrecarga e o outro é sobrescrita. Veja bem, toda classe, para ela ser instanciada, mesmo que eu não construa, o Java cria um método construtor para essa classe. O que o método construtor faz? Ele pega e constrói a classe na memória. Então, agora eu fiz o método construtor. Então, o Java vai dar preferência para o método construtor que eu fiz. Então, eu escrevi por cima do método construtor do Java. Então, eu fiz uma sobrescrita. Beleza? Tranquilo? O Java faria um método construtor para mim. Quando eu mando compilar, na hora dele gerar o bytecode, ele faz um método construtor para todas as classes que eu criei. Só que quando eu vou lá e crio o método meu, que é o método construtor, tá? E isso eu posso fazer para qualquer outro método, eu estou escrevendo por cima do método do Java. Então eu estou fazendo uma sobrescrita. Essa sobrescrita é uma forma de polimorfismo. Polimorfismo é o quê? É um método a assumir várias formas. A outra forma de polimorfismo é a sobrecarga. Beleza? Então eu tenho sobrescrita e sobrecarga. Sobrescrita quando eu escrevo por cima e sobrecarga quando eu escrevo várias vezes a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso aqui, olha. Bom, mas os dois métodos não têm o mesmo nome? Tem. Isso é uma sobrecarga. Vamos pensar no seguinte: uma pessoa, ela come e come, no bom e no mau sentido, ela pode comer de duas formas, não pode? Certo? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, certo? Só que você concorda que um comer é totalmente diferente do outro? Certo? Então, em linguagens antigas, o desenvolvedor fazia assim, ó, método tal A, método tal B, método... Todos eles faziam praticamente a mesma coisa. Mudavam uma bobeirinha ali no meio. Então, o que o Java, a sobrecarga, né, que é um tipo de polimorfismo, faz? Quando você chama esse método, o Java escolhe qual deles ele vai executar. Obviamente, se eu instanciar essa classe passando um texto, ele vai executar o de cima, na hora da instância. Se eu instanciar essa classe não passando nada, ele vai executar o de baixo. Certo? Então agora, eu estou fazendo com isso, estou dando a possibilidade da minha classe validar exception, ela ser instanciada comigo passando o texto do erro, ou eu não passando o texto do erro. Por causa disso que eu fiz os dois iguais. Beleza? Mas eu poderia, por exemplo, criar um método soma e pedir em um método 2 strings, pedir no outro método 2 ints, pedir no outro método 2, sei lá, double. Quer ver um outro exemplo? Olha só, vou até para essa tela aqui, ó. Isso aqui é uma uma classe. Ponto. Olha quantos show confirm dá ela. Olha quantos show input dá ela. São métodos com o mesmo nome, porém, dependendo dos parâmetros que você faz, ele vai usar um ou outro. Polimorfismo. É a mesma coisa que eu fiz na minha classe validar exception. Beleza? Então, dependendo do argumento que eu tenho para passar, ele vai escolher entre um e outro.
Obviamente eu não posso passar argumentos que não se encaixem em nenhum deles, que aí vai dar erro. Beleza? Então eu posso usar o método, veja, todos eles fazem a mesma coisa, mas um vai mostrar figura, o outro tem mais parâmetro, o outro tem menos, enfim. Estão entendendo para que serve? Sim ou não? Então, beleza, vamos voltar lá. Essa classe minha acabou. Por quê? Porque o que eu preciso dela, a classe exception faz. Então eu peguei o valor, passei para a classe exception, dane-se. Correto. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha classe aluno e fazer essa classe aluno forçar o erro. Beleza? Então vamos lá. Vou voltar na minha classe aluno. Primeira coisa, eu tenho aqui os métodos get e set. O set faz a validação, então é nele que pode dar erro. Certo? O que eu vou fazer? Ó, se o nome não for vazio, eu coloco o nome aqui. Mas e se ele for vazio? Se ele for vazio, eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele for vazio, eu vou forçar o erro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Lance um novo validar exception. Tá vendo que eu tenho? Eu tenho o meu validar. Eu não salvei aqui, ó. Foi mal, galera. Salvei. Agora sim. Eu tenho lá um novo validar exception. Tá vendo que quando eu escolhi validar exception, eu tenho duas opções. Ou eu passo com erro, ou eu passo sem erro. Por quê? Porque eu coloquei dois métodos construtores lá mesmo para ele. Então eu vou escolher esse cara aqui, ó. Qual que é o erro? O nome não pode ser vazio. Beleza. Não está funcionando, certo? Está com pau. Por que ainda está com pau? Olha aqui. Unreported exception. Eu tenho no momento um erro sendo lançado para a classe validar exception, mas ninguém está catando esse erro. Tá vendo aqui, olha? O erro deve ser catado, must be caught, ele deve ser catado ou lançado. Veja bem, tudo imita a vida, né? Eu não gosto de falar isso porque o povo já acha que eu vou falar sacanagem. Mas o que acontece? Um grupo de amigos vai fazer uma festinha. Alguma merda aconteceu. Todo mundo encana. O que a polícia vai fazer? Vai escolher o mais cagão e vai falar assim: foi você, maluco. Vamos assumir essa porra aí, você vai entrar no cacete, foi você, foi você, foi você. Aí o que ele vai fazer? Foi eu não, foi ele. Ele vai ficar com medo, eu vou entrar no cacete? Logo eu vou passar a bola pro outro. E aí, um vai dedurar o outro e vai chegar na hora que vai chegar um momento que vai chegar no cara que é ele. Certo? O Java é a mesma coisa. O erro, ele pode ser catado aqui, nesse método, que é com aquela estrutura de try catch. Ou, esse método, ele pode falar assim, ó, não tem nada disso não, filho. Quem me chamou é que resolve esse erro. Beleza? Então, para eu ter essa segunda postura, que é quem me chamou que resolva esse erro, eu vou falar assim, ó, lança esse validar exception, lança para quem me chamou.
Então, esse erro, ele não vai ser tratado aqui. Ele vai ser tratado sempre na classe que chamou esse método. E essa classe, ela também pode fazer a mesma coisa. Você, ó, não tem nada disso não. Lança para quem me chamou. Lança para quem me chamou. Lança... Até o erro pode ser jogado até para fora da aplicação. Beleza? Como isso? Vou dar um exemplo. Lá na CSN tem um software chamado Maestro. Esse software, ele é tipo um agendador de tarefa. Você agenda programas para rodar em horários específicos. Só que quando um programa dá pau, a ideia é que o log do problema fique no Maestro, para que ele possa ser reportado e quem desenvolveu o programa dá manutenção. Então, quem starta o programa é o usuário? Não, é o Maestro. E aí, se acontecer um erro no programa, esse erro tem que ser lançado para fora do programa para o Maestro poder pegar o erro e aí conseguir gravar no log dele. Então, qual é quem vai programar para assim? O que o cara faz? Ó, throws exception, throws exception, throws exception, aí chegou na classe main, na classe que tem o método main, throws exception de novo. O erro vai subindo, 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 e por fim ele é jogado para fora da aplicação. Beleza? Então isso pode acontecer. Tá joia? Estão entendendo? Tá tranquilo? Dúvidas aí? Vamos explicar tudo. Olha só. Aqui eu estou falando o seguinte. Eu não criei aqui uma estrutura de try-catch. Porque se eu fizesse try-catch, o erro acontecia e seria tratado aqui mesmo. Só que o nosso foco é mandar a mensagem de erro para o usuário. Essa classe pode mandar o erro para o usuário? Não. Não, porque ela não é uma classe de viewer. Ela é uma classe de modelo. Não faz parte da obrigação dela conversar com o usuário. Não faz parte da responsabilidade dela conversar com o usuário. Então, eu posso tratar esse erro aqui? Não. Eu vou ter que falar para o usuário, filho, você entrou com o valor errado aqui, não é assim, não pode fazer isso. E aí, quem vai falar? É a classe de model. Olha a classe de viewer. Olha o nosso diagrama. Quem chamou o modelo? A classe principal. Então, eu tenho que deixar que ela trate o erro. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui no throws validar exception? Estou dizendo o seguinte, ó, acontecendo um erro neste método, lança o erro para quem chamou ele. Quem chamou ele? A classe de tela. Aí, então eu estou obrigando que esse erro seja tratado lá na tela. Oi? Lá, vocês vão ver quando eu chamar o método setNome, ele vai dar um erro para mim. Ele vai falar assim, olha, ou você lança esse erro para cima, ou você trata ele aqui. Beleza? Em algum lugar vai ter que ter um catch, ou essa classe vai lançar para cima, que vai lançar para cima até sair do sistema. Beleza? Estão entendendo? A gente vai programar mais um pouquinho, só para vocês irem clareando, mas qualquer coisa, se continuar, se tiverem dúvida, alguma coisa assim, a gente volta, não tem problema. Então, olha só. Vou fazer a mesma coisa para a idade. Então, ó. Eu posso aqui, inclusive, falar assim, a idade válida é entre 1 e 99 anos. O cara, né, tem uma noçãozinha. Mas, enfim. A parte do tratamento de erro aqui ficou fácil, tá? Vejam que a maioria das coisas que eu estou falando para vocês
é conceito para justificar a forma que está sendo programado. Mas em termos de código, em termos de programação, praticamente não tem nada. Né? É bem... Poucas palavras. É bem simples, não tem nada. Galera, terminar essa parte aqui. Beleza. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou comentar isso aqui. Não é um bad smell, é só para vocês não perderem. Beleza? É só para vocês não perderem. E eu vou fazer aqui de uma outra forma. Olha só. Primeiro, eu vou colocar valores direto, sem ficar pedindo para o usuário entrar com a informação, só para a gente não perder tempo. Primeiro eu vou fazer o seguinte, olha. Aluno igual a new aluno. Beleza. Olha só, eu vou ter que chamar o set nome e o set idade. Beleza? Então olha lá, aluno.set nome. Vejam que tem nota 1, 2, 3 e 4. O que significa isso? Eu importei o aluno errado. Então volta lá no aluno. Aluno é esse cara aqui, ó. Agora sim. Ponto 7 nome somente. Beleza? Vou colocar lá meu nome. Tá vendo que deu erro? Já deu pau. Aí se eu olhar lá, olha o que ele está falando aqui para mim, ó. Erro não catado. Ou você vai tratar o erro aqui, ou você vai declarar para ele subir de novo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Não quero declarar, não quero tratar o erro aqui. Aí, tô doidão. Tô escrevendo no lugar errado. Tá vendo? Também estou dizendo que não tem nada a ver comigo. Estou passando o erro para cima. Quem chamou essa classe principal que vai ter que resolver o erro. Ou, como é o que a gente vai fazer, eu vou fazer o seguinte, ó. Não é obra do coisa ruim, né? Ele já vai fazer isso para mim, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, olha? Circundar instrução com try catch. Se eu clicar aqui, ó, ele já fez, ele botou todo mundo do comentário, esse arrombado, lá dentro. Ele já fez para mim o tratamento com try catch. Beleza? Tranquilo? Então, ele já fez o tratamento. Veja, aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou programar aqui dentro? Ó, ele criou uma variável x. Então, eu vou fazer, ó, jopchampagne, ponto, show, message dialog, new, x, ponto, o quê? Como é que eu vou mostrar o erro? Get message. Beleza? Aí, olha só. Vou passar aqui, ó, um vazio. Vai ter que dar pau. Então, ó, mandei rodar, executar. Olha o que apareceu aqui para mim. Então, vamos depurar isso aqui, ó, só para vocês entenderem o passo a passo. Vou botar um breakpoint aqui. Vai, botei. E vou mandar aqui, ó, botão direito, depurar arquivo. Então, olha lá. Começou a rodar o programa. Ele veio aqui, ó. Beleza? Já tem um aluno, beleza? Vou fazer o set dele aqui, ó. Então, olha lá. Eu vou passar dentro. Ó, vim para o set nome, tá vendo? Ó? Jogou vazio aqui. Tô vindo aqui. Aí ele foi
e verificou que está vazio. Então ele forçou a lançar o erro. O erro, ó, o nome não pode ser vazio. Eu estou lançando uma nova instância de validar exception. Aí rodei de novo, ele já veio para cá, ó, que deu pau aqui, ele entrou no exception. Aí o exception, vou ter que entrar aqui, ó, o exception agora ó, é a variável que eu tenho, tá vendo? E que tem tudo da classe tem tudo da classe exception, porque ele é um tipo de exception, tá vendo? Todas essas informações são da classe exception. Mas olha, quando eu mandei lá no método construtor o super, ele jogou aqui, ó, na propriedade detail message da exception. Tá vendo? Ele jogou o erro ali. Então, através do método getMessage, tá vendo lá? É uma propriedade que foi herdada lá. E ela veio da exception. Então, quando eu chamo aqui o getMessage, ele vai pegar e me retornar o valor daquela detail. Beleza? E aí, eu executei, ele pegou e mostrou a mensagem da comigo. Entendido? Não é difícil. Vocês viram que eu peguei, o erro aconteceu numa camada, eu lancei esse erro para forçar o tratamento na camada de tela. Não é a correção do erro, é só para forçar a vinda da causa do erro para a tela, para que a tela converse com o usuário. E assim cada coisa fica no seu lugar. Obviamente que toda vez que der um erro desse, eu vou procurar a causa do erro na minha camada de modelo. Então eu sei onde cada coisa acontece dentro da minha aplicação. Se não tivesse essas atividades aí, como que eu mandar esse erro? Então, o que eu costumo fazer? Eu crio o pacote de utilidades, porque nele eu já coloco as coisas que eu uso em todos os projetos que eu faço. Então assim, classes com tratamento de data. Eu quero adicionar 30 dias a data de hoje para calcular a próxima parcela. Eu já tenho um método pronto. Eu quero saber qual é a semana do ano. Sabe, eu quero, sei lá, pegar um valor double que veio do banco de dados, eu quero deixar na tela formatado com moeda. Eu já tenho essas classes que fazem isso. Demorei pra caramba, fui ralando, programando, classe que valida CPF, que valida RG, que, sei lá, que faz uma porrada de coisa maneira. O que eu fui fazendo? Eu fui criando as minhas classes com os métodos, né, já direitinho, e aí eu pego e deixo no pacote meu utilidades. Todo projeto que eu vou começar, eu copio esse pacote. Entendeu? Por causa disso que eu deixo separado. Mas aí depende do gosto de cada freguês, né? Mas assim, eu deixo separado. Porque toda vez que eu vou começar um projeto novo, eu já cato esse pacote e já colo lá. Tem tudo quanto é probleminha que você fica, vou ter que bolar uma lógica para isso, ou vou ter que sair caçando na internet, já tem pronto. Aí meu desenvolvimento, rapidaço. Porque é isso que eu trabalho. Help. Estamos criando uma outra. Bem, galera, tranquilo aqui. Posso parar a gravação aqui?